Eu tenho visto com muita preocupação isso, né? Faz algum tempo já que eu mudei o discurso de que o mundo está chato para o mundo estar perigoso. Porque chato, né? Chato é aquela coisa que você muda o canal, né? Perigoso é quando você começa a viver um totalitarismo. Fiuza acabou de nos dar uma aula aí, fez uma palestra realmente, ligando muitos pontos e fazendo uma análise mais um voo, né? Um voo sobre a floresta, né? Em vez de olhar árvores aí, viu uma tendência geral. E nós estamos vivendo esse risco de totalitarismo. E uma das pernas disso, aí talvez é que seja a minha visão complementar do Fiuza, né? Uma das pernas disso é ideológica. E que claro, é um truque, é um carreirismo, tudo isso é verdade. Mas não se sustentaria sem o respaldo teórico. E o respaldo teórico vem com a crítica, teoria crítica racial e ideologia de gênero e blá blá blá. Então eles reinventaram a história, né, de umas décadas para cá, com a visão de que o Ocidente é um legado de opressão do homem branco, patriarcal, cristão ou judeu, que subjugou todas as minorias. E com base nisso, você precisa reparação e blá blá blá. Né? Então, eu já cansei de falar, né? O movimento racial não tem nada a ver com raça, tem a ver com esquerdismo. O movimento feminista hoje não tem nada a ver com mulher ou direitos iguais, tem a ver com esquerdismo. E o movimento LGBT, idem. Se o sujeito é gay, mas é conservador, ele é execrado. Se ele é negro, mas é o Thomas Sowell, ele é demonizado. E se é uma mulher como a Thatcher, ultra empoderada, jamais vai ter o reconhecimento das feministas, porque é conservadora. Então, isso está muito claro já para muita gente. E isso, essa coisa woke, né, deixou de ser uma brincadeira, deixou de ser um grito ou um oportunismo carreirista e se tornou uma visão ideológica totalitária. E que vai avançando. A Disney e cada vez mais gente fazendo coisas para atender a essa patota estridente, barulhenta. Então, a B3 sucumbe, a bolsa, né, junto na mesma época que a Nasdaq, a bolsa de tecnologia aqui nos Estados Unidos. E olha como é curioso isso, né? Porque não é coincidência que as coisas aconteçam de forma simultânea. A agenda da ONU 2030, que fala que todo mundo vai ser feliz sem ter propriedade e que prega o globalismo e o ambientalismo, isso não é coincidência que esteja sendo imposto ao mundo inteiro de forma simultânea. Por que a imprensa no Brasil compra a mesmíssima agenda que vem da mídia mainstream americana? Por que o que sai das universidades americanas, como a crítica da teoria racial e blá blá blá, é ao mesmo tempo ensinada no Brasil? E isso começa a invadir o Brasil, né? Porque é um movimento ideológico muito bem financiado e muito poderoso, e que faz um apelo emocional, né, demagógico, populista, a essa turma que tem uma visão estética de mundo e que busca aquilo que a gente chama de feel-good sensation. Ou seja, eles querem os mascotes, porque eles precisam, de alguma forma, expiar seus pecados, eles precisam se sentir bem, eles precisam se sentir descolados, pra frentex. Então é a eles que essa turma fala e é essa turma que eles tentam seduzir. Então, tá lá essa elite, achando bonitinho você falar em cota racial ou cota de minorias no Conselho de Administração das Empresas. Isso na Nasdaq. Essa semana, nós vimos a primeira-dama americana aqui nos Estados Unidos, a Kamala Harris, cuja grande virtude é um riso de uma hiena, né? É uma espécie de mistura de Dilma com Freixo. Vice-presidente. Desculpa. Eu casei ela com o Joe Biden. Meu Deus. A vice-presidente foi muito enaltecida por conta desses atributos. A primeira mulher negra vice-presidente, filha de imigrante, blá, 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 blá. Sim, mas e qual é o conteúdo? Aí você espreme e não sai nada, sai a risada de hiena, né? E a acusação de que o Biden é racista. Então a Kamala Harris estava dando uma entrevista e falando sobre isso. Falando, a NASA agora vai ter um programa muito mais calcado na diversidade. Bom, a NASA está em decadência, né? Até porque a SpaceX do Elon Musk
deu uma asfaltada e conseguiu ser muito mais eficiente, mandar foguetes, trazer de volta e ter um custo muito menor. Então faz algum tempo aí que a NASA não consegue produzir nada muito bom. Aí, em meio a essa decadência, uau, agora vamos celebrar que a NASA é decadente, mas com anão, negro e trans lá dentro. Né? Então, assim, a quem isso interessa? E aí vem uma análise interessante que o Ben Shapiro fez essa semana, que é o seguinte: essa turma mistura meios com fins. A diversidade pode ser um meio interessante para se atingir um objetivo, desde que uma diversidade calcada, por exemplo, em diferentes panos de fundo, backgrounds, histórias de vida, experiências, áreas de atuação. Você monta uma equipe diversa, né? Essa equipe vai ter liberdade de comunicação ali, de crítica e tudo, e dali pode sair algo muito interessante. Se tiver um denominador comum, que é a meta, o objetivo que une todos eles. Então, a NASA, no caso, é mandar foguetes para o espaço, explorar a Lua, Marte, sei lá o quê. As Forças Armadas, idem. Qual é o princípio, qual é o goal, a meta das Forças Armadas? É a defesa nacional e vencer guerra. Então, se a diversidade for um meio para isso, se for interessante você ter pessoas com estilos, perfis distintos ali, e não necessariamente identitário, muito mais importante é a diversidade de background, né, de área e tudo mais, beleza. Muitas teses robustas mostram que essa diversidade é útil. Qual é a confusão da esquerda progressista, entre aspas, hoje? É confundir meio com fim. Então, para eles, a diversidade identitária passou a ser o fim em si mesmo. Então, eles acham lindo quando você tem, nas Forças Armadas, trans, gay, lésbica, mulher negra trans. Ou seja, sei lá, já me perdi, mas talvez um homem heterossexual, só que se identifica como mulher e lésbica, né? Então, eles passaram a achar interessante a diversidade por si só e calculada com base na política identitária. Pergunta se eles querem diversidade ideológica no departamento de sociologia. Não, eles não querem o conservador lá dentro. Então, isso está destruindo as instituições. Isso é uma visão ideológica e totalitária e que leva à ineficiência. O que um conselho de administração tem que buscar é maximizar o valor do acionista. É essa a missão do conselho de administração da empresa, né? Hoje, sai do shareholder e fala em stakeholder, que é todo mundo afetado pela empresa, os clientes, os fornecedores, a comunidade, o meio ambiente, blá, 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 que é para você tirar poder do acionista e delegar ao coletivo. Aquilo que é de todos não é de ninguém. É uma visão, de novo, coletivista, típica da União Soviética, para fazer o link aí com o nosso primeiro assunto. E, ao mesmo tempo, você quer ter essa empresa diversificada com base na política identitária. Então tem que ter lá no conselho X% de mulher, X% de negro, um anão, um trans, um ruivo. Não, isso não, eles não têm pena dos ruivos. Eu nunca vejo defendendo essa minoria, né? Então, e por aí vai. Então é um negócio que, de novo, há 15 anos atrás, eu também defendo as ruivas em particular, mas você tem que virar e falar assim, olha, eu acho que isso é chato. Há 15 anos atrás era essa reação. A coisa acelerou tanto e tomou um corpo tão autoritário, impondo mecanismos, instrumentos que levam à ineficiência do capitalismo e que usurpam o direito de propriedade, que é a essência, o pilar essencial do capitalismo, em troca de um coletivismo, né, que esses grupos organizados e estridentes vão falar em nome do todo. É ou não é a marca registrada da esquerda? No Sul, vocês aí, pertinho de você, o Jones, em Porto Alegre, com Olívio Dutra e companhia, começaram a ter aqueles orçamentos participativos. Lembra disso? O orçamento participativo nada mais era do que um truque na Prefeitura de Porto Alegre. Era um truque para você pegar uma minoria de militantes e agitadores petistas que falavam em nome do todo. Então você gerava aquele encontro da comunidade, aí a dona de casa Maria levantava a voz, não, eu acho que isso... Tá bom, obrigado Maria, obrigado. Calava a boca da Maria e quem falava no final das contas era o MST, os sindicatos e os agitadores do PT. Então,
é o truque que a esquerda sempre vendeu, falar em nome do povo, falar em nome do todo, enquanto que na prática o poder é representado pela nomenclatura. Não é assim na Venezuela? Não é assim em Cuba até hoje? Então esse é o truque woke. O truque woke é, vamos falar em nome das minorias. Então agora tem que levar em consideração o stakeholder, e a comunidade, e a diversificação, e a justiça social. Então tem que ter X% de minorias no Conselho de Administração. E quem vai falar em nome disso? As minorias organizadas, os movimentos coletivistas que falam em nome deles. E eu já comecei minha fala lembrando que esses movimentos não têm nada a ver com minorias em si, e sim com a esquerda. Então, é um grande truque. Agora, é um truque ideológico, totalitário, autoritário, né, e que deixou de ser chato. Isso que a gente está discutindo, da Bolsa e das empresas terem que ter cota no Conselho de Administração, isso não é chato. Isso é perigoso, isso é autoritário, isso é ineficiente, porque o capitalismo é calcado no direito à propriedade e na meritocracia, e isso é a morte da meritocracia e do direito de propriedade. É o coletivismo ineficiente. Então é algo muito, muito esquisito que estamos vendo acontecer e de maneira muito acelerada no mundo todo, simultaneamente. Tem método.